Olá, neste vídeo nós vamos tratar das espécies de licitação, mas antes de entrar especificamente nesta matéria, é importantíssimo nós entendermos o processo licitatório, maiormente aquele que é aplicado na modalidade concorrência, que ele é a regra da Lei 8666, que é a Lei de Licitações. Então, o processo licitatório tem basicamente duas fases, que é a fase interna e, por óbvio, a fase externa. A fase interna pode ser subdividida entre definição do objeto e estimativa do custo, feito pela administração pública, previsão de recursos na lei orçamentária. A gente já viu que nenhum contrato administrativo pode ter prazo indeterminado. O prazo deve ser determinado e deve respeitar, salvo algumas exceções, o limite de crédito orçamentário, ou seja, deve respeitar a lei orçamentária anual. Então, na fase interna, a definição do objeto, que é necessário para a administração pública, verifica-se se há previsão de recursos na lei orçamentária para a obtenção desse objeto, né? E, presente esses dois requisitos, passa-se ao terceiro, que é a designação de comissão de licitação. E esta comissão é de, no mínimo, 3, via de regra, tá, gente? No mínimo, 3 pessoas, sendo que ao menos 2, são funcionários públicos dos quadros permanentes. Depois de designada a comissão de licitação, há, se necessário, uma audiência pública. E quando que é necessário uma audiência pública? Quando os valores do objeto a ser contratado superarem 1,5 milhão de reais. Então o que é a fase interna? É a fase interna corpórea, é a fase que está dentro da administração pública. Não foi para fora ainda. Não se externalizou para os particulares, que porventura estejam interessados em participar da licitação. E na fase externa, nós temos então o lançamento do instrumento convocatório, que no caso da concorrência é o edital. Lançado o instrumento convocatório, há a fase de habilitação. Ou seja, a empresa deve demonstrar que ela tem habilitação jurídica, técnica, econômico, financeira e regularidade fiscal. Depois da habilitação, então, vem a fase de classificação, que é onde haverá análise e julgamento das propostas apresentadas pelos licitantes. Se não houver nenhum habilitado para a classificação, né, se dois ou mais licitantes apresentaram a documentação, mas eles não foram habilitados, nenhum deles, então a administração pública abre prazo de 8 dias para a complementação dos documentos. Mas se houver pelo menos um habilitado, a administração pública não abre esse prazo de 8 dias, esse prazo sanatório de 8 dias. Bom, depois da classificação, que é a análise e julgamento das propostas, feitas pela autoridade superior, há então a adjudicação, que nada mais é do que garantir ao vencedor que, se a administração pública for contratar os préstimos referentes a este procedimento licitatório, será com ele. Frise-se que o vencedor da licitação, adjudicado o objeto da licitação, não tem o direito de ser contratado, não tem o direito subjetivo de ser contratado. Ele só tem esse direito subjetivo se a administração for contratar. Em miúdos, a administração não pode contratar outrem senão aquele vencedor do procedimento licitatório. E nesse momento da adjudicação, então, somente o vencedor é que fica amarrado com a administração pública. Os demais, os vencidos, são liberados. Nesse momento, então, a liberação dos vencidos, que não terão a obrigação de cumprir eventual contrato administrativo que venha a ocorrer. Bom, este é o procedimento descrito na Lei de Licitações para a concorrência. E é a regra aplicada às modalidades de licitação. Todavia, leis posteriores à Lei 8666 trouxeram uma importante modificação, que se trata da inversão das fases de habilitação, aqui, ó, e classificação. Percebeu-se, na prática, que se você classificar primeiro e cobrar a habilitação somente do vencedor, há uma maior celeridade ao procedimento licitatório. Então, por isso que as leis posteriores à Lei 8666 já trazem essa inversão das fases de habilitação e classificação. Quais são essas leis, né? Nós temos a Lei do Pregão. A Lei do Pregão diz que o pregão pode inverter as fases, desde que prevista a inversão no edital, no instrumento convocatório. Além dessa, nós temos a Lei de Concessões de Serviços Públicos, que é a 8987 de 95,
que também impinge caráter facultativo, desde que prevista em edital, a inversão das fases. Temos as licitações para parcerias público-privadas, também caráter facultativo. Upsala. E temos, por fim, o regime diferenciado de contratação. Aqui a inversão é a regra, que poderá ser excepcionada conforme instrumento convocatório. Bom, as vantagens da... Deixa eu anotar aqui para a gente não se perder. As vantagens da inversão das fases de habilitação e classificação. Bom, as vantagens são a simplificação, a celeridade, redução de gastos com o procedimento licitatório, ampliação da competitividade, porque quanto mais pessoas puderem participar, melhor vai ser a oferta. E ao final você vai habilitar. Não é só aquele que efetivamente venceu vai ter que comprovar que é habilitado para cumprir a execução de eventual contrato administrativo que venha a surgir. Efetuadas tais considerações, vamos passar efetivamente às modalidades. E a primeira delas é a concorrência. Bem, a concorrência, normalmente, ela é utilizada para contratações de grande vulto. Como já vimos, para obras de engenharia acima de 1,5 milhão de reais e para compras e demais licitações para valores acima de 650 mil reais. Então são contratações de grande vulto. Todavia, elas são, independentemente do valor da contratação, elas são utilizadas para compra de imóveis de qualquer valor, alienação de imóveis públicos também de qualquer valor, direito real de uso de qualquer valor, licitações internacionais de qualquer valor, para concessão de qualquer valor e parceria público-privada de qualquer valor. Ela se utiliza como regra da habilitação preliminar, como já vimos, primeiro habilita e depois passa para o julgamento das propostas. Então primeiro deve ser habilitado, né? Existem algumas exceções, salvo publicidade feita em agência, aqui tem a inversão, e para concessões e parcerias público-privadas. Aqui ela pode inverter as fases, ou seja, primeiro o julgamento e depois a habilitação somente do licitante vencedor. Quem participa da modalidade de concorrência? Vamos lá. Qualquer interessado, independentemente de cadastro prévio. Neste caso é necessário comprovar possuir requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. Não há nenhum óbice ou impedimento para pré-qualificação, e ela é procedida quando o objeto da licitação recomende, por si, uma análise mais detida da qualificação técnica dos interessados. Nós não podemos confundir, todavia, a inexistência de cadastro, que é válida, com a habilitação preliminar, que é a regra, ok? Não é necessária a existência de cadastro, mas é necessária a habilitação preliminar. O pré-cadastro não é necessário, a habilitação preliminar é necessária. Na modalidade de concorrência, é necessário, é obrigatório, instrumento de contrato. Isso cai muito, ok? A regra aqui é que a comissão de licitação é composta de 3 membros, como já vimos, sendo que 2 são funcionários pertencentes aos quadros permanentes. Vocês se lembram dessa história aqui? Comissão da licitação, no mínimo 3 membros, 2 pertencentes ao quadro de funcionários públicos. O que cai muito em prova, gente, que a gente tem que decorar. Essa aqui, ó, né? Normalmente a concorrência para contratações de grande vulto, mas essas hipóteses de contratação mediante concorrência por qualquer valor, elas caem muito em prova. Esse aqui, o julgamento, a comissão de licitação se dá, né, para o julgamento, se dá por comissão de 3 membros, sendo 2 funcionários públicos. Outra coisa que cai muito é o instrumento de contrato obrigatório, e que a regra é a habilitação preliminar. No próximo vídeo nós vamos falar de tomada de preços. Até lá!